Capítulo 5. Conhecimento especializado. Existem dois tipos de conhecimento, o geral e o especializado. Conhecimento geral, não importa a quantidade ou variedade que você tiver, não vai ser útil para a acumulação de dinheiro. As faculdades das grandes universidades possuem, em seu agregado total, praticamente todo tipo de conhecimento geral conhecido pela civilização. Na verdade, muitos dos professores têm pouco dinheiro ou nem têm. Eles são especializados em ensinar o conhecimento, mas não são especializados em utilizar o conhecimento. Conhecimento não atrairá dinheiro, a menos que seja organizado e inteligentemente direcionado por um prático plano de ação. A falta de entendimento desse tópico é a semente da confusão para milhares de pessoas que falsamente acreditam que conhecimento é poder, e, na verdade, não é nada disso. O conhecimento é um poder em potencial, e realmente só se torna um poder quando organizado, planejado e direcionado para um fim. Esse mal-entendido está explícito em todo o sistema de educação conhecido pela civilização e pode ser encontrado na falha que as instituições cometem ao ensinar o conhecimento, mas não ensinar a organizar e usar o conhecimento. Por exemplo, muitas pessoas erram ao achar que Henry Ford, porque não teve escola, era um homem sem educação. Essas pessoas de fato não conheceram Henry Ford e também não sabiam o real significado da palavra educar, que vem do latim educo, significando desenvolver de dentro. Um ser educado não é aquele que possui muito conhecimento geral ou especializado. Um ser educado é aquele que desenvolve as faculdades de sua mente e assim consegue o que quer ou aquele equivalente, sem violar o direito dos outros. Henry Ford é um ótimo exemplo. Durante a Primeira Guerra Mundial, um jornal de Chicago publicou alguns editoriais e o Henry Ford foi mencionado em algum deles como pacifista ignorante. Ele é claro que não gostou e falou que vamos lá para a corte resolver essa parada. Então, lá na corte, os advogados que estavam contra ele, no caso, estavam fazendo um monte de pergunta para realmente provar que ele era um idiota. É sério, eles iam fazer qualquer coisa para tirarem aquela imagem de um cara que é foda, que tem uma grande automotiva e tal. Não, eles queriam falar que ele era otário, idiota, vacilão e ignorante. Então começaram a fazer perguntas do tipo: quem foi Benedict Arnold? Quantos soldados britânicos foram enviados para a América na rebelião de 76? Ford disse em resposta à última pergunta o seguinte: olha, não sei o número que foi enviado não de soldado britânico, mas eu sei que a grande maioria nem voltou. Finalmente, Henry Ford se tornou cansado daquela linha de questões. Ele falou: olha, se eu tivesse que responder esse tanto de pergunta boba que você está me fazendo, só deixa eu te lembrar que, na minha mesa, eu tenho uns botões que se eu apertar... meu amigo, se eu apertar, eu faço uma reunião de homens capazes de me informar qualquer coisa que eu quiser saber. Claro que em relação ao negócio que estou devotando muito de meus esforços. Agora você, por favor, me diga por que eu deveria ocupar minha cabeça com conhecimentos gerais para responder suas perguntas quando eu tenho homens que podem me informar o que eu quiser saber, hein? Certamente havia boa lógica naquela resposta. E é claro que aquela resposta rebaixou o advogado. Todos entenderam que, na verdade, estava ali um homem de muita educação e não um ignorante. Você, antes de ter certeza na sua habilidade de transformar o desejo em seu equivalente real, vai precisar de conhecimento especializado daquele serviço, daquela empresa, daquele mercado, daquela profissão que você quer exercer para então conseguir a recompensa que tanto deseja. Então é melhor que você reconheça esse lado fraco e se alinhe com um grupo. Pausa aqui só para te explicar que o grupo é bom ele ser formado por pessoas que já têm um conhecimento da área que você quer atuar maior do que o seu. Só para dar um exemplo rápido, quando eu aprendi inglês eu estava na sala do pessoal que falava o mesmo nível que o meu, mas aí um dia eu fui numa sala que o pessoal falava mais inglês que eu e aprendi melhor, entendeu?
É preciso poder para acúmulo de grandes fortunas, que são conquistadas através do conhecimento especializado, organizado e direcionado. Há um porém: o homem que possui a fortuna não precisa necessariamente possuir o conhecimento. Esse último parágrafo deve dar um pouco de esperança e coragem para aquele homem ambicioso que quer acumular fortuna, mas não possui tanto conhecimento quanto supostamente precisa. Muitos homens sofrem de complexos de inferioridades porque eles se consideram homens de pouca educação. Mas o homem que é capaz de reunir em um grupo pessoas que possuem o conhecimento especializado para fazer aquele plano dar certo é um homem de tanta educação quanto qualquer um deles. Lembre disso se você for um homem que teve pouca escolaridade. Existe uma fraqueza do ser humano da qual não há remédio. É uma fraqueza universal, a falta de ambição.